Amém. Paz do Senhor, meus amados. Amém. Que bom que vocês vieram mais um domingo para nós glorificarmos ao Senhor. Amém? Amém. A palavra de Deus diz como é bom que os irmãos estejam em união. E é bom estarmos aqui unidos junto com vocês. É uma bênção. Assim também como a palavra de Deus diz que alegrai-vos quando me disseram vamos à casa do Senhor. É uma bênção estar aqui mais um domingo, orando, clamando ao Senhor, louvando e agradecendo a Deus. Amém? Vamos estar nos colocando de pé, para estarmos orando. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer por mais um domingo que o Senhor nos colocou aqui na tua casa, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós acordamos, Senhor, porque nós respiramos, ó Deus. Te agradecemos, Pai, por tua misericórdia renovada em nossas vidas, ó Deus. Queremos colocar, Senhor, diante do Senhor, diante do teu altar, Pai, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, Pai. Troca, Senhor, o teu fardo conosco, porque o teu fardo é leve e suave, ó Deus. Tira, Senhor, todo o peso, Senhor, do nosso coração. Que possamos, ó Senhor, em nome de Jesus, estar completamente voltados a Ti nessa manhã, Senhor. Que possamos, ó Senhor, experimentar algo novo, Pai. Que possamos sair daqui renovados na Tua presença, Deus. Com renovo de espírito, ó Deus. Que possamos, ó Senhor, entender aquilo que o Senhor tem a falar em nossos corações, ó Pai. Peço a Deus que o Senhor venha trazer aqui, Deus, aqueles que necessitam ouvir a Tua palavra, que necessitam, Senhor, sentir do Teu amor, Pai. Ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem a falar no coração dessas pessoas, ó Pai. Atinge, Deus, o coração daqueles que ainda não Te conhecem, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa estar indo, Pai, nessas pessoas, ó Deus. Indo, Senhor, falando, Deus, através dos louvores, através da adoração, através da ministração da palavra, Deus, para que eles possam entender, Pai, o que é o amor verdadeiro, Deus, para que eles possam experimentar, Pai, o que é o amor real, um amor, Deus, que entrega o próprio Filho para salvar, Deus, para nos salvar, Pai. Quero Te agradecer pelo sangue derramado na cruz, ó Deus. Obrigado, Deus, por nós termos acesso direto ao Pai através do Seu Filho amado Jesus, ó Deus. Obrigado, Deus. Que seja feita a Tua vontade no dia de hoje, Pai. É nesse Espírito que oramos e Te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Aqui
a nossa força. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos acolhido em seus braços nesses dias, Pai. Quero te agradecer, Senhor, por cada família aqui representada, por cada um que o Senhor trouxe aqui nessa manhã, Deus. Obrigada, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, a estar sondando o coração de cada um de nós. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha estar ministrando, Senhor, da Tua palavra, Deus. Pai, o Senhor vem com o Teu bálsamo, vem com a Tua cura, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha estar no meio de nós, liberando, Senhor, do perdão, Senhor. Que haja perdão, Senhor, nesse lugar. Que haja renovo, Pai. Que haja renovo de aliança, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que haja, Senhor, algo diferente, Senhor, nesse lugar, nessa manhã, Pai. Nos entregamos, Senhor, nos achegamos diante do Teu altar, Senhor. Que haja um mover do Teu Espírito, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesse lugar. Pai, que a gente possa, Senhor, se entregar a Ti, Senhor, nessa manhã, sem se preocupar com o irmão que está ao lado, Pai. Sonda, Senhor, os nossos corações, a nossa mente. Vê se há em nós, Senhor, algo mal, algo que tem desagradado ao Teu coração, Pai. Oh, Senhor, seja bem-vindo, Espírito Santo. Nos achegamos a Ti, Senhor, nessa manhã. Pai, que eu estarei em nome de Jesus, Senhor, de estar orando, Senhor, pelas famílias, Pai. Obrigada, Senhor, por cada família aqui representada. Obrigada, Senhor, por toda a provisão que o Senhor tem enviado a nós. Obrigada, Senhor, pelos nossos trabalhos, por termos força, por termos saúde, Senhor, para trabalhar, Pai. Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem trazido até nós, Pai. Pai, que a gente tenha sabedoria, Pai, para administrar, Pai, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pelas nossas crianças, Senhor, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, sobrinhos, Pai. Pai, por todas aquelas crianças, Senhor, da nossa parentela. Pai, que o nome de Jesus, aquelas que ainda não te conhecem, que o Senhor venha alcançá-las, Senhor, para o Teu reino. Que elas venham, Senhor, a ter a oportunidade de conhecer mais de Ti, de conhecer mais do Teu amor, Senhor, de conhecer o Deus que Tu és, o Deus grandioso, o Deus poderoso, aquele que é justo, que é fiel. Obrigada, Senhor, pelas Tuas misericórdias sobre as nossas vidas, pelo Teu amor, pela Tua graça, Pai. Oh, Jesus, te agradecemos, Senhor, nessa manhã e oramos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Yeah.
Aleluia, Pai. Glória ao Senhor. Aleluia. Os rios se abalam, o sol se curva, a chuva se abre, a luz se levanta pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. O Senhor, os dias se abalam, o sol se curva, a chuva se abre, a luz se levanta pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é eterno, e nada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é eterno, nada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os dias se abalam, o sol se curva, a chuva se abre, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é eterno, e mais em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é eterno, nada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. 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 Aleluia. Bom dia, paz do Senhor toda a igreja. Muita gente hoje, glória a Deus. Vamos abrir no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10.
versículo 10. Vou prolongar mais casinha, até 20. Amém. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, ao nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Então a gente pode estar contente não com as circunstâncias, mas nas circunstâncias. Amém? O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Alguns aqui passaram pelo Covid, sobreviveram para a honra e glória do Senhor. Amém? É porque o Senhor tem um propósito, senão já teria partido. E, assim, até uma vez eu escutei uma pregação do pastor Luciano Subirá, um estudo, sobre a gente estar passando pelas adversidades e tal. E nada melhor do que dar e receber quando a gente está passando na tribulação. Que a gente aprende a dar valor, a gente fica mais atento ao cuidado de Deus com as nossas vidas, Então, às vezes, você já passou pela tribulação ou está passando, mas o Senhor tem sido fiel, Ele tem nos sustentado, tem trazido sustento para os nossos lares. Muitas vezes a gente acha que não vai conseguir, mas o Senhor sempre vem com refrigério, sempre vem com aquela válvula de escape. Amém? Então vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Não é só pedir que a gente deve, mas o sacrifício que Ele fez pela gente na cruz, acho que nem todo o obrigado, nem toda a gratidão podem pagar. Amém? Senhor nosso Deus, queremos lhe agradecer nessa manhã pelo teu cuidado com as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque as suas misericórdias se renovaram mais uma vez. Pai, queremos consagrar a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas. Pai, obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem trazido até nós, por tudo aquilo que o Senhor nos permite administrar para Ti, porque, na verdade, Senhor, nós não somos donos de nada, nem dos 90%, nem dos 10%, mas o Senhor é dono de tudo. O Senhor só nos permite, Senhor, que a gente tenha, Senhor, o suficiente, Senhor, para estar na Tua presença, para que não haja, Senhor, em nós soberba, orgulho. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que cada dízimo, cada oferta, Senhor, que andar nesta casa, que venha, Senhor, a ser administrado com sabedoria, que venha, Senhor, a suprir a necessidade daqueles que mais precisam de Ti. Muitas vezes aqueles que têm passado fome, que não têm como comprar comida, Deus. Obrigada, Jesus, pelo Teu cuidado. Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar cada um aqui com saúde sobrenatural, para que cada um
tenha força, Senhor, para continuar lutando, continuar trabalhando, continuar melhorando, Senhor, não só aquilo que faz, o dom que o Senhor deu, mas também melhorando o caráter, Deus, em nome de Jesus. Eu lhe agradeço, Senhor, por cada família aqui representada. Sabe, Deus, que se alguém aqui estiver passando necessidade, ou que esteja, Senhor, em busca, Senhor, de um trabalho, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor esteja no controle, que o Senhor venha, Senhor, abrir a porta certa, Deus, para essa pessoa, Deus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor, mais uma vez pelo teu cuidado por nós. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Quando a gente declara que nós somos servos do Senhor, quando nós declaramos o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente declara guerra ao inferno. O inimigo ele fica furioso com isso. Nós hoje, servos do Deus Altíssimo, como o Senhor Jesus, como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, somos um exército do Senhor. Nós somos, assim como eu ouvi uma pregação, somos saqueadores do inferno. Nós, como povo do Senhor, ungidos e escolhidos do Senhor, é que temos que ir nas ruas, pregar a palavra de Deus e falar do amor dele para as pessoas que não conhecem. Tirar das mãos de Satanás todas aquelas vidas que merecem conhecer a Jesus, que merecem também a salvação, merecem conhecer o amor de Cristo. Amém? Aleluia! Pelo Senhor.
Famílias da nossa casa, podem se assentar. Amém. Muitas vezes, esse governo que pretende assumir, eles são adversos à palavra de Deus. Eles são contra Deus, a família e a igreja. E aproveitando desse período de instabilidade, eles focam muito em fechar templos, fechar igrejas e até tolher a nossa intimidade com Deus através da comunhão com os nossos irmãos. Mas nós temos um exemplo a ser seguido. Eu queria que vocês abrissem no livro de Atos, capítulo 2, versículo de 37 ao 47. Mas para que nós possamos entender, vamos começar do versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo que esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que estão longe e para tantos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. E todos estavam cheios do temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuía cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, e partiam o pão em suas casas, e juntos praticavam. E juntos participavam, louvando a Deus com simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então nós temos uma igreja modelo, que é a igreja primitiva, a igreja de Atos. Se nós observarmos os dias de hoje, há muitas coisas em nós como igreja que podemos mudar. Jesus, já existiu um momento em que a igreja era genuinamente saudável. E agora, eu acho que é o nosso momento de mostrar que esse objetivo de ser espiritualmente saudável não é só uma opção para nós, é uma obrigação nós sermos espiritualmente saudáveis. É necessário e obrigatório que, como igreja, sejamos espiritualmente vibrantes, saudáveis nesses últimos dias. Nós vimos através do texto lido as mudanças na igreja primitiva. Após o Pentecostes, ela atravessou nesse período o seu estágio mais feliz, vibrante e poderoso e mais saudável em toda a história da igreja, como nós conhecemos. A igreja de Atos é um modelo em que devemos seguir e aprender como exemplo de igreja saudável. Tem um texto aqui, um versículo do texto, que diz que vendiam suas propriedades e dividiam entre o povo. Hoje não é necessário que nós vendamos
Quem tem 2 casas não é preciso vender uma para abençoar. Deus está nos dando o suficiente para nós termos uma vida em que possamos abençoar o nosso semelhante. Há muitas pessoas carentes, muitas pessoas chorando, muitas pessoas necessitando. Eu creio que a maioria de nós aqui tem um WhatsApp, um aplicativo, ou tem no WhatsApp um modelo, um pedido de oração. Muitas vezes você abre o WhatsApp e vê as pessoas pedindo oração para as pessoas que estão enfermas, que estão agora com a Covid, sendo entubadas, outro tipo de enfermidade. O povo está carente, o povo está sedento. E o único lugar que eles encontram segurança é na igreja. Quando eles encontram segurança na igreja, nós, como membros do corpo de Cristo, nós temos que estar espiritualmente saudáveis para recebê-los, para dar apoio, para orientá-los na maneira que nos for direcionada por Deus. Então, hoje, nós como igreja, temos que ter a obrigação de ser espiritualmente saudáveis, como a igreja primitiva foi, que eles se uniam. Queria, por gentileza, colocasse o versículo 42 do capítulo 2, que esse é o modelo da igreja primitiva. Ela diz aqui no capítulo 42, que se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. O que significa? Quando se fala comunhão no meio do povo de Deus, pensa logo em comida. Comunhão é nós estarmos juntos, com o mesmo propósito, com o mesmo ideal, com o mesmo objetivo. Como diz aqui no versículo 42, dedicavam ao ensino dos apóstolos, a palavra era dita. Aí depois vem o partir do pão. Aí sim, é o partir do pão, aquele lanche saudável que nós temos. E as orações. Então, aonde a gente está encontrando isso? Nesse momento que a gente está atravessando. São nos pequenos grupos que existiam na igreja primitiva. Hoje transferido para quê? Para o grupo familiar. Esse é o espelho da igreja primitiva, o grupo familiar, onde ouve a palavra, tem a comunhão, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, tem aquele lanche maravilhoso que é servido e as orações direcionadas ao seu povo. Então é o modelo da igreja primitiva. A igreja de Atos é um modelo que devemos seguir e aprender como exemplo de igreja. Hoje estão buscando, através de debates, como ter uma igreja espiritualmente saudável. Discute, fazem conselhos, fazem deliberações, fazem uma série de congressos para ver como fazer uma igreja. Aí nós perguntamos, o que é realmente necessário para ser uma igreja viva, vibrante e saudável? As igrejas não são saudáveis e vibrantes por acidente. As igrejas não acontecem por acaso. Igrejas vivas e saudáveis procuram melhorar constantemente para o futuro. Igrejas vivas e saudáveis alcançam pela fé. As igrejas vivas e saudáveis se concentram nas pessoas. Igrejas vivas e saudáveis sonham os sonhos de Deus. Igrejas vivas e saudáveis fazem discípulos, lendo no texto de 37 a 47. Observamos, quando nós lemos o texto de Atos 2, de 37 a 47, aí a gente observa 4 características de uma igreja saudável. A primeira característica de uma igreja saudável é o compromisso com a palavra. Hoje, muitas igrejas abolem a palavra a troco de experiência. Mas a palavra, como diz ali no versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão,
ao partir do pão e as orações. O essencial, a palavra. Tudo que fugir da palavra de Deus é anátema, é contra Deus. Então a palavra é o essencial. Muitas vezes é muito ruim quando o mundo não se preocupa com a palavra, mas é muito pior quando parte da igreja também não vem a se preocupar com a palavra. Muitas vezes a palavra é removida para dar lugar à experiência, mas a experiência saudável deve ser guiada pela palavra e não e não ao contrário. A Bíblia, ela é muito clara em relação à importância da palavra. Romanos 10:17 diz: logo a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então o que é que nós entendemos? Fora da palavra não existe salvação. Fora da palavra não tem diálogo. Fora da palavra não tem conversa. Se algumas pessoas querem conversar com vocês conosco, a respeito do Evangelho, fora da palavra, trazendo só experiências que existem, não, a palavra é o nosso norte. A palavra é a direção que devemos tomar para a nossa vida. Devemos ter cuidado para não negligenciar a palavra em favor de outras coisas como prioridade em nossa vida. A palavra de Deus, o ensino da palavra, a absorção da palavra para a nossa vida tem que ser prioridade, como Cristo é prioridade em nossa vida. Muitas vezes a gente vê muitas pessoas, principalmente as pessoas desviadas, as pessoas não cristãs, querendo falar alguma coisa sobre o Evangelho sem ter uma base bíblica. Eu aconselho, eu faço. Eu não dialogo, eu não dou ouvido. Porque eu só dou ouvido quando as coisas são pautadas na palavra de Deus. Então, a segunda prioridade, mas aqui, nós temos aqui o compromisso com a palavra. Como eu disse aqui, a doutrina, a igreja deve ter uma saudável doutrina da palavra. Em 2 Timóteo 4, 3 e 4, nós vamos abrir. Segundo Timóteo 4, 3 e 4. Isso que eu falei com vocês é muito breve, e a gente está vendo isso acontecer constantemente. Versículo 4. Quanto a vocês, 4, versículo 3 e 4. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo a coceira nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Quantas vezes nós vemos as pessoas dizerem: essa palavra não foi muito boa para mim, eu vou procurar. Muitas pessoas dizem assim: eu vou procurar uma outra igreja, vou procurar uma outra denominação, vou procurar um outro aconselhamento, porque esse aconselhamento não está dando certo para mim. Então eles não suportam a sã doutrina. Então ele diz aqui, ele é muito claro: pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, muito pelo contrário, juntarão mestre para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Muitas pessoas estão vindo na igreja querendo ouvir palavras que agradem o seu coração, não a palavra dita que vem do trono da graça de Deus. Como eu disse, muitas pessoas dizem: esse culto hoje não foi bom para mim. Esse culto foi muito, bateram demais, falaram muitas coisas que vêm confrontar a vida que eu estou vivendo. Muitas vezes a pessoa está vivendo uma vida totalmente desregrada, mas quer ouvir o que acalenta o coração,
vai encher o coração dele, a palavra vai agradável ao coração dele, não a palavra de ensino, a palavra do ensino que os apóstolos faziam naquele tempo, quando se reuniam em pequenos grupos, que era uma igreja perseguida, era uma igreja procurada. Então, o que eles faziam? Eles se juntavam de casa nas casas e faziam essas reuniões, esses grupos familiares. Mas as pessoas que iam ali, eles estavam buscando o verdadeiro ensino. E hoje nós vemos as pessoas chegando na igreja, querendo ouvir o que agrada o coração dele, não o que deve ser ensinado corretamente. Muitas vezes a palavra é removida para dar lugar à experiência. É muito ruim quando o mundo não se preocupa. A experiência, contudo, tem que ser experiência saudável e deve ser guiada pela palavra, e não o contrário. A Bíblia é muito clara em relação à importância das palavras. Devemos ter cuidado para não negligenciar a palavra. O segundo ponto é o compromisso com a comunhão. Atos de 44 a 46, ele nos diz isso muito bem claramente. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades, distribuindo os bens a cada um conforme suas necessidades. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza no coração. Quantos aqui participam do grupo familiar? Do partir do pão, não há alegria no coração? Depois de ouvir a palavra, depois de compartilhar, depois de ter uma comunhão com os nossos irmãos, é saudável aquele momento que a gente degusta aquele lanche muito gostoso, feito pelos irmãos aqui. Então, e a gente compartilha. Mas muitas pessoas não têm esse privilégio de estar junto nesses grupos familiares, nesses pequenos grupos. A igreja de Atos não olhava somente para as suas próprias vidas e necessidades. Ela se importava também com a dedicação pelos outros. Eles se importavam com a palavra feita carne, como foi em Cristo e agora em nós. Quem é a palavra feita carne? Jesus Cristo. Eles se importavam com Jesus Cristo, colocar Jesus no coração das pessoas. A igreja de Atos era uma igreja simpática. A igreja de Atos era uma igreja que ela contaminava as pessoas em torno pela simpatia. Esse é o exemplo a ser seguido. As pessoas que entram no celeiro da família, entram pelaquela porta. Quantas pessoas entram pelaquela porta e veem a alegria? Como aconteceu comigo na comunidade cristã, lá em Olaria. A primeira vez que eu entrei, eu nunca esqueço daquele abraço que eu recebi na porta. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Uma igreja acolhedora, uma igreja simpática. A comunidade cristã foi fundamentada na igreja primitiva, na igreja de Atos, pela cortesia, pela amabilidade, pelo cuidado que tem com as pessoas. Nós vemos aqui, seguimos o mesmo ritmo, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. A gente vê a dedicação dos nossos irmãos na necessidade de preparar cestas básicas para distribuir, subir, sair do culto e ir nas casas das pessoas necessitadas aos domingos, passar a tarde do domingo levando a palavra, levando o pão, certo? Levando uma cesta básica para as famílias que necessitam. Esse é o compartilhar, é uma maneira de mudança na igreja. Essa é uma maneira que nós nos entregamos ao nosso irmão, com a contribuição de cada um que vai ao gasofilácio, Senhor, e depositar os dízimos e ofertas. É uma parte dedicada à manutenção das pessoas que necessitam. Por esse motivo, nós temos assim a grata satisfação de seguir os exemplos da igreja de Atos, a solidariedade para com os nossos irmãos, a amabilidade com as pessoas que chegam.
A igreja de Atos não olhava somente para as suas próprias necessidades, elas se importavam também com a dedicação pelos outros. Eles se importavam com a palavra feita carne, como eu já disse. Assim como Cristo se entregou por nós, nós devemos nos entregar aos nossos irmãos através da comunhão. São esses atos simples que mostram a palavra de Deus vivida por nós. Um ato de simplicidade, um ato de amor, você levar a palavra para alguma pessoa. É essa atitude nossa que leva as pessoas em torno a ver como Jesus Cristo está vivendo em nossos corações. Então, para nós sermos uma igreja vibrante, saudável, nós devemos praticar esses princípios da igreja de Atos. É uma igreja que é exemplo de perseverança, um exemplo de amor, um exemplo de solidariedade, um exemplo que nós devemos seguir como igreja de Cristo, principalmente em relação com os nossos irmãos. Como discípulos, temos que ser uma igreja de adoração, como a igreja primitiva mostra isso. Em 1 Coríntios, de 17 a 30, nós vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira Coríntios 11, de 17 a 30. Diz: entretanto, nisso vou dizer-lhes que não elogio, pois as suas reuniões, a reunião de vocês, fazem mais mal do que bem. Isso é Paulo dizendo para a igreja de Corinto. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisão entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos dentre vocês quem são os aprovados. Quanto a vocês se reúnem, não para comer a ceia do Senhor, porque cada um come da sua própria ceia sem esperar um pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm? Que lhe direi? Eu os elogiarei? Certamente que não. Pois recebi do Senhor que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comer deste pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examinem-se cada um a si mesmo, então comam um pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Então, quando você tem uma comunhão com o Senhor, você tem que se examinar. A cada ceia, a cada partir do pão, você fazer isso em memória do Senhor, desse Senhor Jesus que está prestes a voltar. Mas nós temos que ter a consciência que nós temos nesses atos de ter amabilidade uns com os outros. Vocês prestem atenção nesse texto de Coríntios, porque eles não davam grande importância à comunhão. Eles faziam a parte deles, eles comiam, e havia uma divisão dentro da igreja. Isso é uma coisa que nós não podemos admitir, uma divisão, uma panelinha. Estou bem com fulano, vou fazer uma comunhão, mas não chama fulano não chama fulano. Então, isso não pode acontecer, tem que haver uma comunhão de coração de toda a igreja. A igreja de Atos não olhava somente para as suas próprias necessidades.
assim como Cristo entregou por nós, o terceiro compromisso é com a adoração. A adoração na igreja é o mais importante, através de louvores e adoração. Nós temos aqui um grupo de músicos, de levitas, maravilhosos, que eles não cantam, não louvam, só com os lábios, louvam de coração. Então esse louvor chega como incenso suave até o trono da graça do Senhor. Então, em 1 João 1, de 3 a 7, porque João, ele fez uma analogia entre o horizontal e o vertical. Se nós não... Como é que nós podemos amar a Deus se nós não amamos nosso irmão? Como amar o nosso irmão se nós não amamos a Deus? Em 1 João 1, de 3 a 7, ele diz: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, nosso Filho Jesus Cristo, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que ouvimos dele e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós vimos aqui que não basta nós termos a comunhão com o Senhor, com Deus, se nós não temos comunhão com nossos irmãos. Não adianta nós termos comunhão com nossos irmãos se não temos comunhão com Deus. Então, essas duas atitudes vindo da nossa parte têm que andar juntos. Orar um pelos outros é uma maneira de termos comunhão com nossos irmãos. A adoração ao Senhor. Vá para o seu quarto, feche a porta, ora em secreto, que o seu Deus vai te abençoar. Então, é aquela comunhão, aquele lugar secreto onde você vai e faz o seu pedido, se abre o seu coração. É uma maneira de adoração ao Senhor. Então, essa adoração é válida quando você tem a comunhão com os seus irmãos. Então, quando isso não corresponde, as duas coisas juntas, fica invalidado. Assim como Cristo entregou por nós, nós devemos nos entregar uns aos outros. Através da comunhão, são esses atos simples que mostram que a palavra de Deus vive em nós. Então, nós temos que ter a comunhão com o nosso semelhante. A palavra é viva e deve fluir em direção a Deus e de um para com os outros. Como discípulos, devemos ser uma igreja de adoração. A igreja nos ensina e nos mostra isso. Primeira Coríntios 11, 17 a 30. Nós já lemos aqui. Eles não tinham uma comunhão perfeita com o Senhor. Eles perderam o sentido da adoração na comunhão e na igreja. Quando eles faziam aquela panelinha, eles perdiam o contato com Deus. As pessoas não salvas elas não estão desatentas a um culto de genuína adoração, porque elas estão com fome de saber que existe um Deus real que é adorado por discípulos apaixonados. Aí vocês prestam atenção numa coisa. Vocês fazem o convite a uma pessoa não cristã para vir na igreja.
Então é seu convidado. Ele chega, aí encontra aqui um grupo de pessoas, todo mundo fechado, carrancudo, olhando, não dá uma atenção. As pessoas estão cansadas aí fora de buscar algo que preencha o coração deles. E eles ouviram falar de Jesus Cristo, ouviram falar de Jesus, ouviram falar de Deus, ouviram falar de uma igreja acolhedora, uma igreja receptiva. Aí entra no local e encontra as pessoas assim, de cara fechada. A igreja de Atos era uma igreja amável, uma igreja acolhedora, uma igreja receptiva. Por quê? Porque lá também existiam pessoas que estavam sedentas da palavra. Como aqui vão entrar pessoas sedentas da palavra. E eles têm que encontrar aqui uma igreja saudável, uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja espiritual, uma igreja acolhedora, que recebe as pessoas com simpatia. Porque as pessoas aí fora, eles estão buscando algo que preencha o coração deles. E quem preenche o coração das pessoas? Só o Espírito Santo de Deus para preencher o coração das pessoas que estão tão carentes nesse momento de carinho, de afeto, de uma palavra para levar para a sua própria casa. E as pessoas que entram aqui, eles não vão ficar indiferentes. Eles vão ficar prestando atenção em cada um de nós, o do nosso comportamento, quando tem um louvor sendo cantado, quando tem uma palavra sendo liberada, como é o nosso comportamento, se é uma igreja vibrante ou uma igreja murcha, uma igreja que fica quieta. Eles vão ver que aqui há verdadeiros adoradores, há verdadeiras pessoas que têm o seu coração voltado para Cristo, verdadeiras pessoas que têm um objetivo em comum, alcançar a salvação. E é isso que o povo está buscando, um local onde eles encontram verdadeiros adoradores, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. E aqui eu tenho certeza que é uma igreja saudável, uma igreja dinâmica e uma igreja acolhedora em todos os sentidos. Nós temos que ter compromisso constante com a adoração. Como eu disse, eles estão cansados de procurar aí fora. Eles querem saber onde existe um Deus real, um Deus absoluto, um Deus que consegue preencher a cada vazio do coração deles. O quarto compromisso é o compromisso de evangelização e adoração. A igreja por si só, ela tem que ser uma igreja evangelizadora. A partir do momento que entra qualquer pessoa aqui e ouve a palavra, essa é uma palavra de evangelização. Por quê? Porque ela está falando da palavra de Deus. Como diz lá, voltando para Atos 2, capítulo 46 e 47. Atos 2, 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Então as pessoas vão notar, quando você convidar uma pessoa para o seu grupo familiar, eles vão notar que na oração, no partir do pão, no ensino da palavra, há o quê? A singeleza no coração, há um coração puro, um coração transbordante de Deus para levar as pessoas a um nível de intimidade com Deus mais profundo. E as pessoas aí fora não estão assim desligadas nisso não. Eles já foram em vários locais, já foram em várias igrejas, em várias denominações, procuraram vários ritos, até coisas que não devem, à procura de alguma coisa que preenchesse o vazio do seu coração. E aqui é o local, a igreja de Cristo é o local acolhedor, o celeiro da família, é o local onde eles hão de encontrar o refrigério, o que falta, para eles não buscarem mais em locais inadequados,
o preenchimento do vazio no coração deles. Então, o compromisso com a evangelização, com a palavra, com o ensino. A quarta coisa saudável era comunicar a alegria da salvação. Qual a coisa mais bonita que nós podemos falar com uma pessoa que adentra nesse recinto? É a alegria que nós temos de sermos salvos, que o sangue de Jesus, que cobriu todos os nossos pecados, ele está fazendo efeito em nós agora. Então a gente evangeliza, não por muitas palavras, mas pelas nossas atitudes, pela nossa dedicação à palavra, pela nossa dedicação ao louvor, pela nossa dedicação ao acolhimento das pessoas. A sua dedicação, a dedicação da igreja de Atos, era tão grande que eles caíam na graça de todo o povo. Então, quando você tem uma dedicação pela palavra, você cai na simpatia de todo, vai cair na simpatia de todo o amparo. Ah, você é do celeiro da família? Que bom! Poxa, vou lá, eu passei por lá, ouvi os louvores lá da rua, eu vi os louvores quando eu passei por lá para ir na padaria. Poxa, é uma igreja que é alegre, né? Então, através do nosso comportamento aqui, nós vamos irradiar tudo aquilo que Deus tem proposto no nosso coração de alcançar vidas aqui no Amparo. E a cada dia acrescentava-lhe o Senhor que iam sendo salvos. Então, quem sabe, as pessoas que vão passando por aqui, de 10 pessoas, uma vai entrar. Porque a palavra de Deus diz: a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então, nós trabalhamos nesse sentido, de acolher as pessoas, de ter aqui a graça, a simpatia da igreja de Atos transmitida, respingando em nós. Isso mostra a paixão pela igreja, em falar com Deus e em falar com o mundo. Uma igreja que ora é uma igreja evangelizadora. Olha, quantas vezes eu recebo mensagem, tanto de irmãos em Cristo, lá da comunidade cristã, como os irmãos em Cristo daqui, do celeiro da família, que 2 horas, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, quando eu acordo pela manhã, eu olho no celular: meu amado, orei por você. Meu amado, estava intercedendo pela sua vida. Isso é muito gratificante, como uma igreja se incomoda, se preocupa com o bem-estar do outro. É essa igreja, é esse o sentido que nós temos que copiar da igreja de Atos. E isso já está acontecendo no nosso meio. Quantas vezes nós abrimos o celular e recebemos uma oração e sabemos que alguém está orando por nós? Nesse momento mesmo que eu e Juraci passamos por um período de instabilidade na nossa saúde, quantas mensagens que nós recebemos, quantas palavras assim de conforto no nosso coração que nós temos recebido. Isso é gratificante. Isso é a prova que a igreja de Deus está funcionando. É a igreja de Atos que está se desenvolvendo no nosso meio. Se importar com a vida dos nossos irmãos, se importar com o bem-estar do nosso irmão em Cristo. O cristão que aprendeu, a nossa oração é importante. Por quê? Eu não vou evangelizar porque não tem jeito. Mas você, através da sua oração, você vai ter um jeito de falar com as pessoas. Porque diz aqui, o cristão que aprendeu a falar com Deus não terá nenhum problema em falar com os homens. Se você aprendeu a falar com Deus, se você tem uma intimidade com Deus, você não tem restrição nenhuma de falar com os homens. Tem aqui Silas e Maria José, que quantas vezes eles saem para aconselhamento, porque eles aprenderam a falar com Deus, muitas vezes nem conhecem as pessoas, mas são convidados: eu queria que você fosse na casa de fulano de tal, eu levo vocês até lá para levar uma palavra de conforto, uma palavra de Deus para aquelas pessoas. Eles nem conhecem, não têm intimidade, mas eles aprenderam a falar com Deus e não têm dificuldade nenhuma de falar com as pessoas, porque a mão do Senhor
está posta sobre cada um de nós, para que nós tenhamos ousadia de alcançar aquelas pessoas que necessitam da palavra de Deus em suas vidas. Então, esse é um motivo, obrigado, meu amado. Esse é um dos motivos que a Igreja do Senhor permanece firme no propósito de salvação dos perdidos, porque o nosso exemplo é o exemplo da Igreja de Atos, que se preocupava, cada um, com o bem-estar do seu irmão. Jesus Cristo, isso é muito importante. Eu ouvi uma pessoa dizer: eu prefiro ser um homem de oração do que ser um homem de pregação. Ah, mas por quê? Presta atenção, Jesus Cristo nunca ensinou os discípulos deles a pregar. Jesus Cristo ensinou os discípulos dele a orar. Quando você ora, Deus te dá direção, Deus te dá ousadia e Deus te dá a lucidez de falar aquilo que vem diretamente do trono da graça de Deus. Você não precisa ser eloquente nas palavras. A palavra de Deus diz: abra a boca que eu te encherei. Então não há restrição nenhuma. Se você tem intimidade com Deus, se você aprendeu a falar com Deus, você não terá dificuldade nenhuma de falar com qualquer ser humano. Quantas vezes na nossa vida nós vamos ter, logo no início da nossa caminhada, às vezes eu e o Juraci, a gente ficava meio restrito, que a gente era líder em treinamento de grupo familiar, de Casado para Sempre. Então, quantas vezes a gente tinha que repor uma aula para umas pessoas que eram advogados, as pessoas que tinham um nível intelectual bem mais alto do que o nosso, mas não tinham Jesus ainda. Então era fácil, porque Jesus nos enchia da graça dele, para que nós pudéssemos comunicar aquilo que ele colocou no nosso coração. Então é isso que acontece com a igreja hoje. Temos que ter hoje aqui igreja vibrante, igreja saudável, igreja que se importa com o seu semelhante. Então, como eu disse, Jesus Cristo nunca ensinou os discípulos dele a pregar, mas ensinou como orar. Nós não precisamos, na nossa igreja aqui não precisa de muito. A igreja primitiva, ela pôde ser saudável sem dinheiro. Nós não precisamos trazer aqui cantor gospel, pastores lá do Rio de Janeiro, de São Paulo. Nós temos aqui no nosso meio, na nossa comunidade, pastores excelentes, como o Rodrigo, como o Valdenir, pastor Alceu, pastor Clauber. Temos pastores excelentes aqui, nós não precisamos buscar pessoas de fora para pregar aqui. Temos excelentes pregadores aqui dentro. Deus vai levantar verdadeiros adoradores, verdadeiros pregadores dentro do celeiro da família. Porque é uma igreja que vibra, uma igreja que adora, uma igreja que coloca o joelho no chão em favor do seu semelhante. E é isso que nós precisamos aqui, orar um pelos outros, ter assim a comunhão um com os outros, para que Deus venha cada vez mais nos encher da sua graça e da sua sabedoria. Nós não precisamos de uma emissora gospel para que a igreja seja levantada, porque a igreja primitiva era saudável sem dinheiro. Então nós podemos ser saudáveis hoje com o pouco que temos, porque Deus, Ele direciona a direção da nossa igreja com os recursos que estão chegando a distribuir de maneira sábia, de maneira eficiente, enchendo o coração das pessoas que tratam das finanças da igreja com honestidade. A igreja primitiva era saudável porque era cheia de amor de Deus e amor um pelos outros. E para concluir, nós podemos ser saudáveis se permitirmos que o Espírito Santo de Deus faça um trabalho semelhante em nós. Então, se o Espírito Santo fizer um trabalho semelhante ao que fez na igreja de Atos em nossos corações, nós seremos uma igreja saudável, vibrante, acolhedora e eficaz. Na oração, no partir do pão, na comunhão dos santos e nas orações. Eu volto sempre a esse versículo, capítulo
2, versículo 42 de Atos. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Quantos sinais e maravilhas vão ser feitos por pessoas daqui de dentro da comunidade, daqui de dentro do celeiro da família? Por quê? Porque Deus, Ele dá a quantidade necessária de unção a cada um de nós, quando nós partirmos para qualquer tipo de evento da igreja, seja evangelizar, seja aconselhar, seja qualquer, por exemplo, às vezes tem uma situação muito, assim, difícil da gente lidar. E a gente dá ligado para o irmão: irmão, me cobre em oração aqui, que eu estou saindo para fazer uma visita em tal lugar assim, o senhor esteja me cobrindo em oração. É isso que nós precisamos. Ter uma igreja forte, ter uma igreja que você pode confiar nos seus irmãos. E essa igreja nós temos aqui hoje, porque nós temos o exemplo da igreja primitiva em nossas vidas. Que Deus abençoe vocês. Que essa palavra tenha sido uma palavra que venha preencher os corações de cada um de nós, para que nós possamos cada dia mais sermos vibrantes, sermos objetivos naquilo que fazemos e termos a graça do Senhor em nossas vidas. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, que tenham um ótimo domingo, que Deus possa abençoá-los rica e abundantemente. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela palavra do irmão Ailton. Que o Senhor continue abençoando e dando entendimento ao teu filho, e que a tua mão esteja sobre a tua casa, sobre a tua esposa e sobre todos que ali residem. Obrigado, Senhor, pela disponibilidade, pelo carinho, pelo preparo da palavra, pelo irmão e por tudo que ele tem feito neste lugar. Abençoa, Senhor, renova o seu físico, renova a sua mente, renova, Senhor, todos os dias, Senhor, o seu desejo e o amor de estar na tua casa. Obrigado pela vida deste irmão, em nome de Jesus. Amém. Continue sentado aí. Põe para mim, irmão, o verso 42 aí, por favor. Põe ele aí. 2:42. O irmão falou tanto dele, né? O que está escrito lá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. O que nós temos feito? O que nós temos feito? Vamos ao contrário, de baixo para cima. É isso que a gente faz no grupo familiar. Oração, primeira coisa. Vamos ao contrário, vamos subir. Nós estamos perseverando na oração, por isso nós temos uma reunião de oração. Nós perseveramos no partir do pão, nós preparamos um lanche maravilhoso e nós comemos esse lanche. E nós perseveramos na comunhão. E nessa comunhão nós temos a alegria de estar junto e ajudando o outro. Mas passa para o 43, irmão, por favor. Passa para o verso 43. Por favor. Em cada uma alma havia temor e muitos prodígios. Sabe o que vocês estão perdendo quando vocês deixam de ir no grupo familiar? Primeira coisa, no 42 ele fala de amor. Quando alguém convida você para ir a uma reunião de oração, ele convida você por amor. Ele não convida porque ele quer você na casa dele. Ele não convida você porque você é especial e os outros não. Ele convida você por amor à palavra de Deus. Mas olha o que você está perdendo. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Se você quer orar pelo seu filho ficar curado, se você quer orar para que o seu animal seja curado, se você quer orar para que o seu trabalho seja abençoado, se você quer ver sinais e prodígios, vá à reunião de oração. Você viu o que o irmão falou? Jesus não ensinou os apóstolos a pregarem. A palavra do irmão foi profunda. Ele ensinou os apóstolos a orar. E quando nós falamos de reunião de oração, ninguém vai. Irmãos, vocês não estão desagradando a mim, vocês não estão desagradando ao pregador, vocês estão desagradando ao Senhor. Vocês estão desagradando ao Senhor. Quando o Senhor deu a direção
aos nossos pastores. Eu falei domingo passado de nós termos grupos familiares. Ela veio da onde? Da palavra, é isso que o irmão está explicando. Não é direção de homem, é da palavra. As reuniões de grupos familiares não é direção de homem, é da palavra. Quando você vai, você deixa de obedecer a palavra quando você não vai. A primeira coisa que nós precisamos ter um pelo outro é amor. Você vai entender, não há tempo de explicar toda essa passagem aqui. Eles vendiam as propriedades deles. Como é que você vai entender isso? Está doido que eu vou vender minha propriedade e vou dar para os outros? Não é isso que ela está falando aqui. Ela está falando de outra forma. E esta forma você só vai aprender na reunião de estudo, na reunião de oração. Nós temos tido muitos sinais de cura, muitos prodígios, e vocês não estão vendo. Nós temos tido muitas visitas e acompanhando muitas pessoas, e as pessoas não estão aprendendo. Precisamos aprender um com o outro. Você ora pelas pessoas através do WhatsApp. Será que você ora mesmo? Ou será que você olha e fala assim, essa irmã só pede oração, né? Não vejo ela na igreja. Mas quando é que você vai visitar uma pessoa e orar a ela? Vou falar uma coisa para vocês. Ontem nós fomos fazer uma visita, e eu tenho fé e a certeza que essa pessoa vai estar curada e Deus vai satisfazer o desejo do coração dela. Mas o que mais me chamou a atenção, uma casinha humilde. Eu olhei para o teto assim, não tinha uma telha de aranha. Eu olhei para as paredes, tudo limpinho. Eu olhei para o chão tudo limpinho. Eu olhei para as panelas, tudo areada, tudo limpinho, tudo bonitinho. Uma casa humilde. Mas aquela casa tem presença de amor. Sabe por quê? Ele cuida de onde ele mora. E sabe quantos anos a pessoa tem? 92 anos. Nós fomos orar, eu saí de lá, eu aprendi muito quando eu entrei lá. Uma casa humilde. Não é pobre não, uma casa humilde. Mas um exemplo de limpeza, de organização. As coisas na parede assim colocadas, mais lindo. As coisas de o Evandro que conhece, o Evandro que sabe explicar sobre isso, negócio de bater feijão, essas coisas, sabe? Mais bonito, tudo arrumadinho. Eu saí de lá feliz da vida. Eu aprendi um montão de coisas só em olhar para aquele homem deitado na cama e como ele estava conversando, mesmo sentindo dor. Ele não murmurou um minuto. Várias pessoas entraram e eu quieto ouvindo e eles conversando lá dentro. Eu não escutei murmuração nem um minuto. O meu ouvido estava lá dentro, apesar de escutar pouco. Nessa hora o Senhor, Ele reforça. E quando eu entrei e nós ficamos um tempão conversando, e ele não murmurou um minuto. Sabe qual é a preocupação dele? Se ele foi bom para as pessoas. Quando você deixa de fazer uma visita, quando você deixa de ir na casa de alguém, quando você deixa de sair, primeiro que você sai com o irmão, vocês vão em dois. Você deixa de receber, você deixa de aprender. Você pensa que você vai dar, você vai receber. Como eu recebi, desde a hora que eu saí do portão da minha casa, até chegar lá e até voltar, eu recebi mais do que dei. Eu não dei quase nada. Então, meus irmãos, nós estamos juntos para que a igreja cresça, para que você possa ajudar a outras pessoas a crescerem também. Nós estamos juntos para que a igreja seja um exemplo. Foi isso que o irmão pregou aqui, foi isso que o irmão falou. Eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês, saírem de casa no domingo pela manhã, estarem aqui conosco. Quando você chega aqui, você renova, reforça a minha força, a força do irmão Ailton, a força desses meninos que tocam aqui. Porque é na comunhão que o Senhor derrama a bênção. É na comunhão. E ele fala que eles iam ao templo e todos estavam alegres no templo. É importante que você esteja aqui. É importante que você tenha um pouquinho de sacrifício para você estar aqui. Porque o irmão que está ao seu lado, você talvez não saiba, mas ele está passando por um momento difícil. E às vezes uma palavra que Deus libera, uma só palavra que Deus libera, ajuda aquele irmão a crescer.
Nós vamos orar pelo nosso povo de Amparo, que nós não oramos hoje pelas famílias, né? Nós esquecemos. E nós vamos estar agradecendo a Deus e vamos estar encerrando o nosso culto. Pai, nós te damos graça, Senhor, por nosso bairro. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Mas hoje, Senhor, pela manhã eu quero orar em especial por todos os comerciantes, por todos aqueles, Senhor, que têm começado uma pequena empresa, um pequeno comércio, Senhor, comércios informais que são feitos dentro das casas, Senhor. Que o Senhor abençoe o trabalho das mãos desse povo de Amparo. Aqueles, Senhor, que têm preparado lanche, preparado hambúrguer, têm preparado alimento para serem vendidos no delivery, Senhor. Abençoa, renova, Pai, envia, Senhor, clientes a eles e cada dia eles possam prosperar. Senhor, abre a mente, o entendimento do teu povo deste bairro, Senhor, para que além de podermos estarmos ajudando este povo, Pai, nós podemos ter a alegria de ver o nosso povo prosperar. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por todos aqueles, Senhor, que hoje pela manhã levantaram e abriram os seus comércios. Peço a Deus, Senhor, por aqueles que vão trabalhar durante a noite servindo lanche e alimento para muitas pessoas neste bairro. Senhor, que nós possamos, através das associações, Senhor, unir o teu povo para melhorias desse bairro, unir o teu povo para melhoria das famílias deste bairro. Pai, em nome de Jesus, coloca a tua mão sobre Amparo, que há muitos anos foi esquecido, mas que agora, Senhor, nós cremos que o Senhor trará maravilhas através do executivo, do legislativo e de todos os outros poderes, Senhor, que possam ajudar este bairro e este povo. Oramos, Senhor, pela melhoria, oramos, Senhor, pela restauração das nossas ruas, pela restauração das nossas iluminação, Senhor. Pai, nós queremos ter um bairro alegre, um bairro, Senhor, aonde possamos ter segurança e aonde o nosso povo possa andar tranquilo. Por isso nós oramos, Senhor, para que as autoridades, Senhor, competentes, possam nos ajudar nesse nosso bairro, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este domingo, te agradecemos pela palavra que foi liberada. Abençoa os teus filhos, Senhor, abençoa o trabalho das mãos de cada um que aqui está, que amanhã ao levantar, Senhor, o Senhor possa, Senhor, renovar o físico e a mente desses irmãos, Senhor, para que eles venham trabalhar, para que eles venham trazer o sustento às suas casas. Abençoa, Senhor, aqueles, Senhor, todos os casais, Senhor. Passamos pelo dia dos namorados e nós sabemos que o nosso dia do namorado são todos os dias. Abençoa os casais, abençoa os maridos, as esposas, que eles possam renovar a sua aliança, que eles possam ser renovados no amor, no carinho e na atenção, Senhor, todos os dias dessa vida, Senhor. Pai, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito recaiam sobre todo o teu povo e toda esta igreja. Diga, por favor, amém, Senhor. Glória a Deus. Vão em paz, irmãos.